Menos com menos Mas vai dar mais. vai dar mais. Então o termo que iria explodir seria esse daqui. Tá? Mas tá errado e tal, não sei o que foi colocado. Isso daí de novo é uma questão de organização dos pensamentos. Tá? Eu estou considerando que a onda veio lá da esquerda e se transmite para a direita. Então eu estou o tempo todo pensando na propagação no sentido positivo de X, indo para a linha esquerda aqui, tá? Direita de vocês. Tá? Então eu estou sempre pensando justamente nisso. E nesse pensamento é que justamente eu estou indo para a direção, no caso, estou indo para a direção X positiva e olho para esse camarada aqui como sendo justamente a parte que vai explodir, digamos assim. Que vai aumentar o tamanho, né? É uma maneira justamente de você pensar esses objetos. É uma maneira de você pensar como é que isso aqui se dá. A outra maneira é aqui o livro justamente está justificando. Olha, eu tenho que dizer que eu estou indo para um determinado lugar e, portanto, isso. Eu estou dizendo que, olha, aqui para esse lado eu tenho ondas que vêm e que estão voltando, digamos assim. Se refletiu ou não, pouco importa. Simplesmente é o que está vindo de menos infinito e indo para mais infinito. Do outro lado, a mesma coisa, indo para menos infinito e vindo do mais infinito. Então, eu vou ter que pensar no seguinte: eu não posso imaginar que vem alguma coisa de lá, porque eu não mandei. Então, eu não preciso desse termo. O que é que eu preciso? Eu estou mandando daqui para lá, por que eu tenho que pensar que alguma coisa está vindo de lá? Automaticamente ele descarta justamente esse termo. Seria a parte propaganda que vem de lá. Mas e se eu fizer como o senhor fez aqui? Faça. Vá adiante. Faz as contas. Conclua. E vai chegar ao mesmo resultado. Tá? A mesma conjectura que é tudo isso. Só mudou a interpretação dele, né? Só mudou a interpretação. A melhor maneira de descobrir se está certo ou se está errado, faça a conta. É assim que a gente descobre que justamente qual deveria ou entende por que o camarada adotou aquela postura ou o argumento. O que está faltando então aqui? Se eu fizer por aqui, vai dar certo? Não, voltar. Volto. O cientista tem sempre que voltar e testar as suas hipóteses iniciais. É uma coisa que às vezes eu faço muito com os colaboradores. Ele foi meu orientador, então às vezes tinha determinados momentos que para escrever a tese ficava irritante, né? Porque você escreve e aí você está já uma semana pensando daquela forma e ainda não está batendo. E aí, não, mas está tudo certo, está tudo certo. Aí, mas e se na verdade aquilo que a gente definiu nisso não for assim? Volta e revê passo a passo, mas sobre um olhar que tem que ser um olhar duvidoso. Não pode achar que você já está uma semana. É aquela coisa, você está uma semana em cima do problema, você não enxerga mais. Você já não é aquela visão do cara que está de fora, está chegando. De onde partiu essa hipótese? Por que isso? Por que assumir isso? Tem duas outras condições. Refaz o caminho, volta aqui, aí. Você tem que ter justamente isso. O cientista tem o tempo todo. Fizemos isso aqui. Tá. Mas espera lá. Está diferente do que está no livro. Está certo. Professor, eu não sei o quê. Aí se você se decide, não, é o professor que está certo, eu vou fazer o que está ali, eu vou duvidar o livro. Não, eu vou acreditar no livro, eu vou chegar aqui, aí eu... E não testa. Se você não testar, se você não fazer, você não vai descobrir quem é que está certo, quem é que está errado, o que estava faltando, qual era a conjectura. Mas é isso sob essa circunstância, né? Porque tem duas opções aí, né? Beleza, então foi algo que justamente
a gente não enxergou, ou então é algo que pode ter uma explicação descartável, uma física que esteja se perdendo dessa informação. Então é importante que, por isso está tudo em termos de apontamento. Duvidou, cara, deduz. Perfeito. Vai lá e faz. Tem que fazer. Se você não fizer, não vai ter como poder realmente ter a mão de dizer que eu meti a mão na massa, ó, levantei a terra por baixo, refiz tudinho e o negócio saiu. Agora o DNA estava, na verdade, faltando diversas vezes. O professor de física moderna passou no quadro, era assim, é como apontamento, mas vamos só, olha, o problema é a ideia, cara. Eu tenho uma equação, a solução dessa equação ela tem a cara da equação do oscilador harmônico, então a solução é por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Faltou fator, não bateu e tal, eu tinha diversas vezes que eu ia fazendo e, pô, mas ele esqueceu um 2, ou ele esqueceu um menos. Por menos, tem uma desculpa. Se a quantidade de erros para menos ou para mais for par, o resultado final está certo. Se for ímpar, então aí tu tem que rever direito, cuidadinho. Porque se uma troca de sinal, se a quantidade de erros que tem pelo meio do caminho é número par, então o teu jogo de sinal no final das contas vai dar certo. Então são algumas coisinhas que se compensam, os erros que se compensam. Mas é sempre ter bom o cuidado de verificar, ir ali, testar, saber como é que está, onde é que está o fator, o que está perdido, como é que eu faço. Então, por exemplo, dessa linha aqui, 5.10, para essa linha, aí a função de continuidade implica em, olha, eu estou com isso aqui e o resultado vai ser esse, 1 mais R igual a T. O que aconteceu com o K e o K? E os expoentes. Não tem expoente já ali em cima. Não, mas ali, ó, tem a quadrada em casa. Ah, sim, claro. Tirou a raiz quadrada, talvez. É só tirar, elimina esse camarada? Eu Não. tenho que descobrir como é que é a cara dele para poder substituir aí e simplificar. Agora como, né? Prova, deguste, explicite, tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta, justamente para poder saber, para poder fazer a conclusão, porque isso daqui é uma lei. Tá? Significa que 100% do que chega, parte, reflete. Isso aqui, o restante é transmitido. Tá? Ou que vem de um lago. Então tem várias maneiras de você entender essa equação aí. Obtendo as duas soluções para x igual a 0, quer dizer, você ainda tem mais uma outra coisa a ter que fazer. Você tem aqui os J, que justamente são as correntes, você chega nisso, tá? Mas ainda faltou, e é provavelmente a dica disso, é colar as duas soluções para garantir a continuidade. Isso aqui é igual em x igual a 0. Para você ainda relacionar os coeficientes que faltam. Provavelmente isso vai ajudar e muito a ter que resolver essa parte aqui. Tá? Agora, só isso também não garante a continuidade da função. Só isso não garante. É necessário que, para garantir a continuidade de uma função, veja, no comportamento de cálculo, né, você pode ter uma função que ela venha com o comportamento todo torto e vem aqui e ela para. Isso aqui é uma solução, isso aqui é uma fórmula.
Tá? E você está colocando essa condição, né? Para essa outra função. Isso aqui só garante que as duas funções têm, digamos, o mesmo ponto em comum aqui. Mas pergunta, tem derivada aí? O que é a derivada? Não é a tangente da curva? Para dizer que uma função é analítica ou que ela é contínua, é necessário que a derivada também seja suave, ou ela exista naquele ponto. Uma coisa como essa, em que uma concavidade, vou até ser mais dramático aqui, uma tem a concavidade para baixo, para cima, outra concavidade para baixo. Bem aqui no limite, isso aqui parece mais aquelas funções. Não tem como definir uma derivada aqui. Bem nesse ponto. Esse zero. Aqui no caso desse zero, não podia ser, tá? Meu exemplo não foi muito prático. Não foi muito prático. Tipo um triângulo, né? Podia ser justamente um Triângulo não dá, mas podia ser uma reta. Sim, um triângulo. Podia ser isso aqui. Isso, É agora. Agora sim. Não dá para poder eu pegar aqui e fazer uma derivada, tá? Uma reta tangente justamente nesse ponto. Logo, isso daqui não é uma função analítica. Então não basta ser somente igual no ponto. Ela precisa ser suave também na sua derivada, na sua passagem. A derivada nada mais é justamente que a suavização da curva. Ela precisa existir, ela não pode ter justamente uma ascendência e de repente uma descendência no mesmo ponto. E você não tem como decidir isso daqui. Então, qual é a verdadeira inclinação? A coisa tem que ser suave, a transição tem que ser suave. Isso garante justamente a analiticidade da função. Então, do ponto de vista matemático, a função, dizer que uma função é contínua é que justamente tanto a sua função, mas também a sua derivada no ponto devam existir. Então a derivada de psi de 1 em relação a x em x igual a 0 é igual a derivada em 2 em relação a x em x igual a 0. São outras condições justamente que vão ajudar. Nós temos, veja, 1, 2, 3 termos. 3 fatores desconhecidos para eu ter que relacionar. Tá? Então aqui eu tenho pelo menos uma equação da densidade corrente, uma segunda equação para a continuidade da função sendo somente a função, e a terceira equação advindo justamente da analiticidade da derivada. Né? 3 equações. Então tenho 3 equações, 3 incógnitas, sistema possível determinado, resolva para poder chegar aí. Então o problema não é complicado, é matemático, mas tem que ter todo esse cuidado justamente no trato dele. Tá? E no final o cara consegue demonstrar justamente quem são esses coeficientes R e T em função justamente do K e do K. Depois de resolvido o problema. Sabe quem é a reflexão e sabe quem é a transmissão. O objetivo desse problema é achar justamente esses coeficientes aqui. Tá? Com eles você pode demonstrar justamente aquela relação 1 mais R igual a T.
aqui. Mas, só um pouquinho nessa anterior lá. Só isso. Então aqui, olha. Só essa 5.12 e 5.13 é justamente aquilo que eu estou falando ali. Tá? Bem, tomando, ele coloca aqui na forma de um limite, no final ele vai tomar o epsilon igual a zero. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa que tomar justamente a derivada. Deriva de um lado, deriva do outro, faz x igual a zero e verifica justamente que é igual. Tá? É esse trato aqui. Aí ele chega justamente a essa condição, 5.14. E o resultado final, R e T em função de K e K ou K e Q. Então, anotem esses. É o Gazero. É o que o Cronenberg, aquele, né, Cronenberg? Não, esse daí é o. Você baixou do comigo? Esse é da primeira edição, né? Isso aí é o que tá lá no blog. No blog, justamente. A frase do professor. Isso do blog. Basicamente também. Esse daí é da primeira edição, né? Porque da primeira edição é melhor e mais aberto. O que tem? Da primeira edição é melhor, que é mais aberto. Mais aberto como? As formas. Não. Que da terceira edição. Não, é só uma questão dele reorganizar o capítulo. Ele só reorganiza. Tem a diferença, é alguns problemas adicionais, talvez. Talvez. Eu nem conferi isso aí. Mas não tem grande diferença. Não. Eu vou mandar o da terceira edição. Manda. Manda que é importante. Uma escaneamento melhor. Isso aí tem anos, cara. Isso aí tem anos. A primeira edição não sei nem de que é. Pois é. Da Xerox. Era uma chave já. Temos já. Verdade. Para você ver como a Xerox dominou, né, nossas coisas. A gente chama para uma máquina que é da Epson ou da HP e que faz a mesma coisa que a Xerox. Tipo uma Xerox aí. Não, faz uma Xerox aí. Vai falar isso, por exemplo, lá na empresa. Né? Lá na empresa da HP, por exemplo, usando a máquina da HP que tira. Tira uma Xerox aqui. Xerox, pô. O que é isso? Demitida. Aqui na empresa você me chamar de Xerox? Só foi uma ideia. A Xerox já até quebrou já. Mas ficou, né? Ele já foi registrado. Mas assim, padrão de Não bombril, né? Qual o bombril aí da sua dona? Bombril da sua dona. Já virou até seu irmão. Eu não apaguei o seu. Isso aqui. Esse aqui é da primeira parte. E esse aqui é da segunda parte. Capa. Faz a calça. Isso, porque só não tem dinheiro. Eu faço a coisa isso, vai pra morte, né? Tá. É por causa disso. Eu tô cuidando da tirar aqui. Vai ter um ponto e depois começa achando que é hoje. Não resolve os problemas. Bora gastar esse dinheiro da bolsa. Tu ganha de médico? Olha, 12 conto. Bora fechar o chocolate? Caiu. Eu só pode apertar esse aumento. Caiu por 12, foi? 12 pau, velho. 12 pau? Pagaram 500 pau, rapaz. Foi? 500 euros mesmo. Paga as contas agora. Paga as contas. Pagou até juros. Olha, tá vendo? Corrigido. Rendimentos. Ele falou que vai pagar gelada, pizza, gelada, pizza natural. Hoje vai pagar. O Fernando não fala. Eu tô saudade do prédio. Passar uma temporada. Mandei passar mais lá na estrada. Foi, tá vendo? Só um coffee
Ele falou com quem? Ele não sabe, não? Não, Estou sabendo. ele duvida, não. Como é que ele diz aqui? Bem, Vamos lá. vamos lá. Então, pegou esse raciocínio aqui, tá? É o mesmo raciocínio que você vai ter que fazer o tempo todo para todas as outras circunstâncias. Esse daqui, por exemplo, é o que ele chama de poço de potencial, tá? Digamos, um pequeno degrau aí. Daqui, essa situação. Tá? Então, ele coloca como, ele vem com potencial de 0 até x igual a menos a, tá? A partir daí, x igual a menos a, o potencial é negativo, tá? Menos v de 0, e permanece assim até ele chegar em x igual a a. Quando ele volta para x igual a a, ele volta justamente a ser 0. Tá? Então isso aqui é um poço de potencial. De novo, é a solução da equação de Schrödinger para as 3 regiões. Aqui, dentro. No anterior eu tinha uma barreira. No anterior você tem uma barreira. Nesse. E nesse tem barreira de 2 Aí lados. fora, na realidade, vai Nesse ser zero agora- a função, né? Fora é 0, dentro é menos d0. Tá? Menos d0, olha, é fazer isso aqui mais. Isso. E o outro com essa parte. Tá? Então, de novo, para cada uma das regiões, veja. Você vem com uma onda, tá? Eu tenho aqui um. Regiões de apresentação, vídeo da Terra. Como você precisa? Então aqui, ó. Quando você está na parte menor que menos A, tá? Você tem tanto a parte da onda que está chegando justamente aqui, a parte que vai refletir, que vai voltar. Dentro da barreira você tem justamente os dois termos, tá? Porque justamente você prevê que ela vai transmitir aqui, vai chegar do outro lado e vai refletir novamente. Existe as duas aí. Tá? Então, dentro do potencial, você mantém as duas. E, é claro, a parte que vai transmitir. Justamente. Essa aqui Esse vai termo. entrar e aqui vai transmitir, a gente não vai ignorar. O quê? Porque Não, aqui dentro da barreira de potencial. Não, eu vou usar só o que está compreendido entre. Não? As primeira e a última. Essas aqui? É, a primeira e a última. Porque é a que está do lado de fora. Eu não vou. O fenômeno vai acontecer aqui dentro. Eu não vou poder desprezar isso aqui, essas reflexões ou essas interações que acontecem dentro da barreira de potencial. Tá? Não, porque não é para x menor que A e x maior do que A. X menor do que menos A e x maior que mais A. que mais A. O potencial é 0, mas aqui dentro acontece alguma coisa. A partícula tem uma energia, ela vai passar por aqui. Tá? Então, quando ela chega aqui, ela transmite e ela vai ter tanto a transmissão nessa primeira parede como a transmissão na segunda parede. Ah, o potencial no caso agora não está se tornando grande. Tá se Não, tornando ele é pequeno. negativo aqui. Negativo, grande ou pequeno, ele é negativo. Tá? Então, você tem aqui uma parte que passa, transmitiu nessa e também vai transmitir nessa outra parede. Tá? Agora, aqui dentro está acontecendo as duas coisas. Né? A transmissão dessa parede e a reflexão na outra. E a transmissão dessa última parte para
Professor, esse primeirinho aí, esse E elevado a I, K, X, eu acho. Sim. Essa primeira parte aí seria o que? A emissão? Aqui o que ele está considerando? Ele está considerando a parte que vai na direção da parede. Aquela E original, o que está voltando justamente com menos. Ou seja, é só o raciocínio contrário daquilo que eu coloquei. Tá? O livro tomou justamente um raciocínio de modo diferente. Tá? Então, pelo ponto de vista do livro, né? Tipo, pelo meu ponto de vista, esse tinha que ficar com R e esse aqui 1. Ok? Pelo ponto de vista do livro, esse aqui fica com 1 e o outro fica com R. Façam a conta e vamos ver como é que vai ficar. Só detalhe, esse primeiro aí, ele é o total, ele é o todo? Ele é a onda Isso original, aqui, a energia? o todo desse lado, ele tem que ser levado em consideração tanto o que vai na direção quanto o que refletiu. Porque eu estou descrevendo tudo que está desse lado. Tudo que está desse lado é tanto o que chega aqui quanto o que chegou e refletiu. Está voltando. Eu não, em algum ponto que eu coloque aqui, eu não tenho como discernir o que está chegando e o que está voltando. É como se justamente você parasse no meio de uma estação de trem e pegasse todo mundo já fora da estação. Quem está indo e quem está voltando. Você não sabe como poder dizer isso. Então aquilo ali é uma pessoa que é a combinação das duas situações. Tanto quem vai quanto quem vem. Tá? É claro que na carteira, cada um está trazendo a sua informação de que está voltando. Esse R é sempre menor do que 1 no caso, né? Ambos, né? Tanto R quanto T são menores que 1 para justamente ali aquela relação se manter. Então, veja, essa parte aqui é a parte que você tem que justamente guardar, que é a parte física do problema. O entendimento físico do problema é justamente ter que escrever essas equações aqui, do modo como a gente está interpretando. Eu estou interpretando que justamente eu tenho uma onda que chega e que reflete na primeira parte. Aqui dentro eu tenho que considerar as duas. E aqui no final a transmitância. Transmitiu lá no final. O resto, deixa lá. Tá? A equação da continuidade. Eu tenho o que vai daqui para cá, seria J1 para J2. E tenho o que vai de J2 para J1. Tem que igualar em cada um desses pontos. Tá? Tá aqui. Equação 5.24. Essa daqui me relaciona justamente esses coeficientes que são da parede do potencial. E, por fim, a última reflexão. É braço só. E aí igualar RT. Pronto. Para o problema do poço de potencial, a reflectância e a transmitância vão ser dados por essas equações aí. Isso é álgebra. A parte física do problema já acabou lá na interpretação da escrita das soluções. O resto é braço. A intenção desse problema aí, no caso, é saber o que vai acontecer e determinar qual seria a equação que definiria o R e qual a equação que definiria o T? Justamente. É encontrar a reflectância e a transmitância de cada um, em função justamente dessas variáveis Q e K aqui. Q e K, por quê? A gente já sabe que elas estão relacionadas à quantidade de energia que tem justamente esses termos aqui, né? É que eu estou chamando de K aqui no problema, ou Q lá no livro, ou K. E esses K se relacionam com as energias. Então, o negócio é, você só tem um conhecimento em termos das energias. Então eu quero determinar a reflectância e a transmitância em função dessas informações, das energias. E de certa forma, as energias estão contidas aqui no que é K e Q. Tá? Seria igualmente interessante pegar tudo isso daqui e escrever em termos de E e V0. Porque na verdade é isso que vai ter que fazer. Se você fosse, por exemplo, vamos para o laboratório medir isso daqui, mas eu só tenho acesso à energia
reescreva essa equação em termos justamente daquilo que foi dado, E e V0. Aí você vai ver como é que o negócio vai ficar feio, mas ainda assim fica. Ainda assim é escrito. Que você não precisa ter que justamente, agora me dê justamente o comportamento desse objeto. Como é que é o gráfico disso daí, eu tenho justamente o comportamento. Veja, R e T eu preciso conhecer, mas não são eles justamente que me dão conta da informação que eu preciso, porque isso aqui reflectância e transmitância, mas eles são amplitude, a amplitude, o quadrado desses objetos é que é realmente a reflexão e a transmissão. O coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão são os quadrados. Tá? Veja que o R aqui tem um I, ou seja, essa quantidade ela é complexa. Então eu não vou fazer gráfico desse complexo, eu tenho que fazer gráfico do R quadrado e do T quadrado. É deles que a gente tem que fazer, e é deles que a gente vai justamente saber como é que é o comportamento. Porque é isso que na verdade a gente vai lá no laboratório e mede. Olha, essa aqui é a curva característica justamente da reflectância e da transmitância para esse tipo de material e esse tipo de potencial. Saibam de antemão que é isso daí justamente que dá a descrição da informação que deve ser colocada em um CD ou DVD. Tá? Veja, de modo muito grosseiro, o que eu vou explicar, você tem justamente cada uma das camadas, e essencialmente as camadas que são colocadas no DVD, tem aquela camada em que vai ser encontrada a leitura, em que vai ser guardada a informação. Então imagina colocar a coisa bem clássica, você tem a base, e você vai colocar justamente o cimento aqui em cima, ainda mole, digamos. Então, essa daqui é uma aqui para poder proteger um pouco, uma película em cima, um plástico para proteger, mantendo a temperatura desse cimento para ele ainda ficar ali mole.